Gotta take a little time to think things over. Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula de hoje. Essa aula que nós vamos tratar basicamente sobre o estudo do gráfico de uma função logarítmica. É uma aula que vai tirar dúvida de muitos alunos que não sabem ou não têm noção de como começar a estudar gráficos. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para quem está chegando hoje pela primeira vez e também àqueles alunos que já me seguem, mas ainda não se inscreveram, deixe feita a sua inscrição e deixe seu like também antecipado agora, para que ao final do vídeo, se você achar que valeu a pena, você mantém, caso contrário, é só retirar. Combinado? Então vamos lá, ó. Caiu na FUVEST e diz o seguinte: qual das figuras a seguir é um esboço do gráfico da função f de x igual a log de 2x na base 2? E temos aí os 5 gráficos aqui para você escolher. Bom, é claro que eu não vou fazer de cara. Primeiro eu vou explicar para vocês como se montar um gráfico. Eu vou colocar aqui uma função mais genérica, que vai ser o seguinte: o f de x. Esse f de x, gente, muita gente se atrapalha. O que é isso? Você pode substituir simplesmente pelo y, tá? Então o f de x representa a imagem de uma determinada função, que é y igual a, eu vou fazer aqui log de x na base 2, para ficar mais fácil de você comparar com a questão. Bom, primeiro passo é você montar uma tabela, mas vamos fazer também a definição de logaritmo. Como é que você define um logaritmo? Eu vou fazer um exemplo numérico para você entender aqui, ó. Log de 8 na base 2. Vamos fazer de conta que você não sabe qual que é o valor. Quando você não sabe, você coloca aqui um valor qualquer, vou chamar de x. E como eu resolvo esse logaritmo? Basta fazer o seguinte, ó. Sempre lembrando, o 8 é o número que fica na frente do g aqui, chama-se logaritmando, tá? Logaritmando. O 2, que é o número que fica aqui na ponta do g, é a base, essa é mais fácil. E o resultado final, que é o x, no caso, é o logaritmo. Vou deixar como log, tá? Logaritmo. Então, como é que você resolve esse logaritmo? Basta fazer o seguinte: a base empurra o x para o expoente, ou seja, vai ficar 2 elevado a x igual a 8, que é o logaritmando aqui, ó. Agora nós vamos cair na teoria da função exponencial. O que é isso? A função exponencial é toda função cuja incógnita fica no expoente. No nosso caso aqui, o x é o expoente. Então, essa aqui é uma função exponencial. Só que para resolver uma função exponencial, a base aqui do lado esquerdo tem que ser igual à base do lado direito. Ah, mas aqui não é igual, aqui é 2, aqui é 8. Mas eu consigo transformar o 8 na base 2, não dá? O 8 não é a mesma coisa que 2 ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Ah, então eu posso fazer assim, ó. 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Ora, se as bases são iguais, os expoentes também são iguais, então x igual a 3. Então, para você responder essa questão, falaria o seguinte: que o log de 8 na base 2 é igual a 3. Simples assim. Então nós vamos fazer aqui, com esse exemplo que eu coloquei aqui, lembrando que é um exemplo, não tem nada a ver com o exercício por enquanto, tá? Você vai fazer uma tabela de forma que você consiga montar um jeito bem fácil aqui, ó. Vamos supor que você tem lá o par de eixos coordenadas, x e y. O y sempre é vertical, o x é horizontal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Log de x na base 2 é igual a y, certo? Então meu objetivo é descobrir o valor do y para cada valor do x. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aqui eu vou colocar o valor de x e o resultado vai ser o y. Agora tem uma propriedade muito importante, gente. Essa base aqui que eu coloquei 2, ela tem que ser positiva, sempre. Acima de 0, não pode valer nem 0, mas tem uma restrição, não pode ser igual a 1 também. Certo? Porque se você pegar 1 aqui e fizer 1 elevado a y, o y pode ser qualquer valor, o x só vai dar sempre 1, então não é correto, tá certo? Então você vai começar, por exemplo, o x pode ser 0? Não pode, porque não tem nenhum número que você elevado, que 2 elevado a qualquer expoente vai dar 0, não existe. Por isso que não pode ser 0. Mas o x pode ser 1?
Pode. Olha só, para o x valer 1, vamos fazer aqui o exemplo, para você entender. Eu estou dizendo que log de 1 na base de 2, não é isso? Aqui é o y. Ora, 2 elevado a y, vou usar a definição aqui, 2 elevado a y é igual a 1. Agora eu pergunto para vocês, gente, vai pensando, qual o valor de y para que esse resultado seja 1? Pensa um pouquinho. Se fosse 1, 2 elevado a 1 vai dar 2, não vai valer essa igualdade. Mas tem um número que é universal, né? Que você elevando qualquer número elevado a 0 sempre vai dar 1. Lembra disso? Então, para que essa igualdade seja verdadeira, o y tem que valer 0, ou seja, 2 elevado a 0 igual a 1. Ou seja, o y tem que ser igual a 0. Olha, vai prestando atenção aqui, porque depois nós vamos montar o gráfico dessa função aqui, tá? Muito bem, e outra restrição, outra propriedade também é o seguinte, o logaritmando sempre tem que ser maior do que 0. Não existe logaritmando negativo, gente, tá? Então, o x tem que ser maior que 0 sempre, não pode ser 0, você já percebeu. Mas pode ser 1? Pode ser 2? Pode ser 2,2? Pode, qualquer valor real, positivo, tá? Muito bem, se o x vale 2, vamos montar aqui, x vale 2, log de 2 na base 2. Agora o x vale 2, tá? Igual a y. Vamos fazer a definição? 2 elevado a y igual a 2. Mas quando tem um número sozinho, aqui não é a mesma coisa que tem um 1 escondido? Ora, se as bases são iguais, os expoentes são iguais, y é igual a 1. Pronto. Então, quando o x vale 2, o y vale 1. Então, vamos colocar aqui, Não vou usar o 3. 3 poderia ser? Pode, mas só que não vai dar uma conta muito exata para a gente montar o gráfico, tá? Então, eu vou trabalhar sempre com múltiplo de 2 para poder dar certo aqui, Se o x valer 4, olha só aqui, Vamos fazer aqui, log de 4 na base de 2, agora é igual a y de novo. Definição, 2 elevado a y igual a 4. 2 é diferente de 4. Sim, mas eu consigo transformar o 4 na base de 2, não dá? 2 elevado a y é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado, não é? Ora, bases iguais, expoentes iguais, então y igual a 2. E está resolvido essa questão aqui também. Então, quando x vale 4, o y vai valer 2. E vamos para mais um exemplo aqui. Quando x valer 8, o y vai valer quanto? Vamos fazer a conta aqui, Log de 8 na base de 2 igual a y. De novo, 2 elevado a y igual a 8. Da mesma forma, eu consigo transformar 8 na base de 2? Dá, tranquilo, olha. 2 elevado a y, o 8 não é a mesma coisa que 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2? É. Então, 2 ao cubo. Bases iguais, expoentes iguais, y igual a 3. Pronto, agora, depois que você fez essa tabelinha, você vai montar o gráfico, e eu vou fazer o gráfico aqui do lado para você entender. Bem, aqui eu marquei esse gráfico aqui, só os pontos que me interessam, tá? Claro que o cruzamento do eixo de coordenadas x, y é o 0, 0, tá aqui, tá? Então, vamos seguir a tabela. Olha, quando x vale 1, o y é 0, x vale 1, o y é 0. Então, tá aqui, já marquei aqui. Quando x vale 2, o y tem que valer 1, x vale 2, o y vale 1, Só seguir essa linha tracejada aqui. Quando y é igual a 4, 4, o y vale 2. Quando o x vale 8, tá aqui, o y vale 3 e assim por diante. Agora vamos ligar essa curva e eu vou fazer uma observação importantíssima aqui, quer ver? Bem, aqui está o gráfico então de um logaritmo. Se você ligar todos os pontos, vai sair um gráfico assim. Agora muito cuidado, porque essa curva aqui, azul, que é a curva logarítmica, não vai encostar jamais no eixo y, tá? Apesar de que aparentemente está aqui, ela vai ter uma proximidade muito próxima de y, porém não vai tocar no y. Lembra que logo no começo eu falei, para x igual a 0, o y não existe, jamais terá uma imagem em y. Por quê? Porque não existe log de 0
seja qualquer base, beleza? Lembrando que o y, no nosso caso, é a função log de x na base 2, tá? Beleza? Então, essa curva é a imagem dessa função aqui. Muito bem, agora lembra que eu fiz um exemplo aqui do log de x na base 2. No nosso caso, agora vamos fazer um teste aqui, ó, não vou nem fazer a curva, você só vai fazer aqui o seguinte, ó, eu vou fazer aqui agora log de 2x na base 2. Vamos fazer a mesma tabela, do jeito que eu fiz aqui, ó. Então vamos fazer aqui, ó, x e y. Lembrando, o y quem é? É a imagem aqui, ó. Agora vamos fazer aqui a mesma coisa, ó. 2 elevado a y, ó. 2 elevado a y é igual a 2x. 2 vezes x. Cuidado, não é 2 elevado a x, não. Agora eu vou fazer o seguinte, se o x valer 0, vai ter imagem y? Não vai. Lembra que eu falei, a mesma observação que eu fiz no exemplo, vale aqui também, então não existe. Mas eu posso fazer x igual a 1? Posso. Então para x igual a 1, vai ficar 2 elevado a y, o x agora vale 1, 2 vezes 1 dá 2. Ah, então quer dizer que o y, as bases são iguais. Aqui, quando não tem nada, é a mesma coisa, tem 1. Então, y é igual a 1. Então, quando o x vale 1, o y, nesse caso aqui, vale 1 também. Ah, eu posso usar também um valor aqui fracionário para o x, ó. Para x igual a meio. Olha que interessante, ó. Se o x for igual a meio, não vai ficar assim, ó, log de 2 vezes o x, mas o meu x agora é meio. Na base 2 é igual a y. Mas observe que 2 vezes meio, você pode simplificar 2 com 2 corta, vai ficar assim, ó. Log de 1, né? Porque cortei aqui, ficou 1 na base 2 igual a y. Ora, 2 elevado a y igual a 1. Ora, qualquer valor transformar em 1, basta levar ele a essa potência zero. Ora, então y é igual a 0. Olha só que legal isso aqui. Então, para x igual a meio, o y vai valer 0. Vamos fazer para x igual a 2 agora. X igual a 2. Então, vai ficar assim, ó. Log, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. Na base de 2 igual a y. Aqui você já sabe o que fazer, ó. 2 elevado a y igual a 4. Mas o 4 é 2 ao quadrado. Logo, bases iguais, expoentes iguais, y igual a 2. Então, para x igual a 2... o y vai ser 2 também. Será que já dá para a gente escolher a alternativa? Vamos ver. Vamos eliminar algumas que já são impossíveis aqui, ó. Por exemplo, para x igual a 1, o y aqui deu 0, ó. E aqui na nossa tabela não é. Para x igual a 1, y tem que ser igual a 1. Ou seja, ele deveria estar por aqui assim, ó. Certo? Então, a alternativa A não é. Alternativa B de bola. Para x igual a meio, y é igual a 0, aqui deu certo. Para x igual a 1, ó, o y deu 2, e no nosso caso tem que dar 1, então também morreu. Vamos para a alternativa C. Para x igual a 1, o y deu 0. Já morreu aqui, ó. Para x igual a 1, o y tem que dar 1, não 0. Então, já era aqui também. Alternativa D. Para x igual a meio, o y tem que ser 0, ó. O meio está aqui, o 0 está aqui, está certo aqui. Para x igual a 1, y deu igual a 1. Opa, está batendo aqui. Não tem mais ponto para comparar, mas por enquanto isso aqui está certo. Vamos ver a alternativa E. Para x igual a meio, o y deu 0. Está batendo aqui também. Só que para x igual a 1, y deu menos 1. Não existe. Então não é o nosso caso aqui. Para x igual a 1, o y tem que ser 1 positivo. Então a alternativa E também já era. Então, a alternativa correta é a nossa alternativa D de deusa, D de dado, tá aqui, ó. Entenderam, pessoal? Olha, é muito importante que você saiba montar um gráfico e depois eu vou explicar para vocês por que essa curva deu nesse formato, ao invés de ser decrescente, como é esse caso do E aqui, ó. O E a gente chama de função logarítmica decrescente. Quanto mais aumenta o x, mais diminui o valor do y, tá? Lembrando que nesse caso da questão E, ela jamais vai encostar no eixo y, ou seja, nenhum gráfico de logaritmo vai encostar essa curva no eixo y. Guarde bem esse conceito, ok?
Se você ficou com alguma dúvida, não se acanhe, escreve aí nos comentários que eu faço questão depois de atender e explicar com mais detalhes, caso necessário. Agora, se você entendeu, achou que a aula valeu a pena, então não esquece, além da inscrição e do like, dá também aquela hypada, porque o hype também agora faz parte do algoritmo do YouTube para que o YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho que é feito gratuitamente para vocês, beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a cada um de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!